Fala, rapaziada! Estou aqui novamente para te ajudar, te encorajar a passear, estudar ou morar na Inglaterra. Fica comigo! No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês a melhor forma de buscar apartamentos e casas aqui na Inglaterra. Tá? Eu vou te dar rapidamente, vou fazer uma introdução aonde eu moro e em seguida mostro os melhores sites, a melhor forma de você pesquisar os preços e oportunidades. Vem comigo! Para quem não lembra, eu moro na cidade de Sherborne, sudoeste da Inglaterra. Isso aqui é uma rua, é um conjunto de habitações novos, são prédios de menos de 2 anos de uso. Tá? Esse aqui por acaso é o meu carro. Essa casa à esquerda, número 51, Porta Branca, é onde eu moro. Perfeito, aqui é a parte da frente da casa. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente onde fica a minha garagem. Entrando aqui onde seria de fato a minha garagem. Tem um segundo carro aqui que eu comprei recentemente para minha esposa, está aprendendo a dirigir. É esse Citroën C2 aí, azul. Essa porta branca é a garagem, onde eu guardo algumas coisas, mas o carro fica do lado de fora. Perfeito? Virando aqui, eu tenho a minha casa novamente, por parte dos fundos, da esquerda para a direita, a primeira casa. Vamos lá dentro. Essa aqui é a entrada na minha casa. Seja bem-vindo. Então aqui é a nossa sala. Como podem ver, cabem confortavelmente 2 sofás de 3 lugares. Tá? Lembrando que toda essa casa ela foi montada com produtos de segunda mão. Então somente a televisão e esse tapete aqui que foram comprados na loja. Tá? Todo o resto, vou passar aqui mais todo o resto foi comprado em lojas, em classificados na internet, Facebook, dentre outros. Aqui a gente tem a porta do lavabo, que tem acesso a um lavabo aqui. A cozinha, que eu já vou mostrar para vocês. E aqui a escada, para poder ter acesso à parte de cima da casa. Tá? São 2 andares. Então no segundo andar aqui fica, no primeiro andar, fica o quarto da minha filha e um segundo quarto, com banheiro. E no último andar fica a nossa suíte. Essa cozinha, a cozinha também foi montada toda pela gente. A gente comprou os equipamentos, todos os eletrodomésticos na internet. Essa geladeira foi uma delas. Na época a gente pagou cerca de 90 pounds. Esse armáriozinho também, cerca de 30, 40 pounds que a gente comprou. A gente tem a máquina de lavar que a gente chegou a pagar 25 pounds. Uma máquina consideravelmente antiga, mas muito boa. Não tenho o que reclamar. Nessa cozinha somente o fogão não é nosso. Todo o resto foi comprado de segunda mão. O micro-ondas no eBay por 15 pounds e essa outra máquina de secar aqui por 15 pounds também, em site na internet. A parte de trás aqui da casa é onde fica o quintal. Tá? Acesso aqui para minha filha brincar. Não tá tão frio aqui, já tá início 1º de janeiro hoje. Tá fazendo aqui 9 graus. A tendência é esfriar mais. E ali a parte de trás que dá acesso à garagem, como eu mostrei anteriormente. É isso. Vamos voltar lá, vou lá para o computador e mostrar para vocês como conseguir alugar uma casa aqui na internet. Existem diversas formas de você procurar casas e apartamentos na Inglaterra para poder alugar. Eu vou mostrar 4 para vocês. Esses são os 4 que eu mais utilizo aqui e sempre tive um bom resultado. Tá? O primeiro deles é o Rightmove, tem o OpenRent, o Gumtree e o Pet. Tá? Rapidamente vou te mostrar como é que faz uma pesquisa e como é que você tem uma base dos valores dos aluguéis da área que você está procurando. Vou botar aqui uma cidade que é próxima da onde eu estou vivendo agora. Eu estou procurando um apartamento, que é Yeovil, para alugar. Tá? Geralmente eu seto aqui uma área de 5 milhas, em volta. Estou procurando um apartamento de 3 quartos, valor máximo. Perfeito. Faço a procura aqui, lembrando que ele está organizado pelas últimas, dos mais recentes. Então, você dá uma verificada aqui nos valores, tá? Os valores de cada casa.
É importante que você veja no anúncio tudo que está escrito, porque cada casa tem uma informação diferente. Algumas casas aceitam crianças, outras não. Por incrível que pareça, tem muita agência aqui que não aceita criança. Mas aqui no interior, essas recomendações de não aceitar criança já não é tanto como nas outras cidades onde eu já morei anteriormente. Então você tem aqui uma diversidade muito grande, todas as agências. Tá? Isso quer dizer que vão verificar seu crédito rating e você tem que ter um salário para poder provar e ser aprovado, habilitado para poder alugar. Geralmente eles solicitam um depósito de um aluguel e meio, tá? Essa aqui, por acaso, Dorset Property, é onde eu aluguei atualmente. Então, eu conheço todo o procedimento da empresa. Tá? Lembrando que eles pedem, no mínimo, o valor de 2,5 o valor do aluguel no seu salário. Então, nesse caso aqui, o aluguel é de 750 pounds. Então, você teria que ganhar, no mínimo, 1.875 pounds. Você e sua parceira tem que provar para poder conseguir alugar sem ter um fiador, que no caso é garantor, que eles chamam aqui. Perfeito? Esse site, ele costuma estar sempre atualizado, é um dos melhores que eu conheço. Entretanto, só vai ter 99% dos anúncios aqui são anúncios de agência. Tá? O OpenRent é diferente, onde 99% dos anúncios são de proprietários que alugam sem agência. Tá? Nesse caso, existe uma facilidade para poder alugar, já que você não precisa provar tanta coisa. A sua vida não é levantada de forma minuciosa. O primeiro apartamento que eu aluguei aqui foi foi diretamente com o landlord. Então eu aconselho para quem está chegando, não tem como provar uma renda, mesmo que tenha essa renda, existe um outro espaço. Porque aqui você consegue negociar, você consegue fazer um depósito adiantado de 6 meses. Existem diversas formas de realizar essa tentativa. Você pode ver aqui que não me interessa os que já foram alugados. Então, todos que estão em cinza foram alugados. E esses aqui é que estão no momento para serem alugados. Tá? A mesma coisa. É importante que clique em cima, veja todas as informações pertinentes ao imóvel, entre em contato com o proprietário. Lembrando que todas as agências elas cobram taxas de administração, que podem variar de 100 até 500 pounds por um aluguel. Então depende de cada agência tem uma taxa. Tá? Nesse caso aqui do Open Rent, quando você aluga direto com o landlord, você não tem essa taxa. Tá? Você negocia tudo diretamente com o landlord. O outro site que eu costumo utilizar é o Gumtree. Ele é um site de classificados, mas muitas vezes tem propriedades aqui alugadas para alugar diretamente com o landlord. Tem muitas agências aqui também. Sherborne é onde eu moro atualmente. Bota aqui e você vai setando os filtros aqui. Tá? Eu costumo botar privado aqui, caso eu queira buscar alguma coisa diretamente com o landlord. E aí começo a pesquisar. Tá? Esses valores aqui são para quartos, no caso, dividir quarto. Esse aqui já é um flatzinho de 2 quartos, um valor até consideravelmente alto, e por aí vai. Por último, quero mostrar o YouPad, que é um site também que foi feito para poder os landlords anunciarem, mas com uma taxa menor. É como se fosse uma agência online. Então, é bacana dar uma procurada aqui também, porque às vezes você consegue encontrar alguma coisa decente. De vez você pagar 300, 400, 500 pounds de taxa para a agência, você vai pagar um valor de 70 pounds, que é muito menor do que as taxas das agências, já que é uma agência online. Ok? Então é importante que você bote algum filtro, não vou botar nenhum. Aqui não costuma ter muita propriedade. É um site novo, relativamente novo. Se você botar uma cidade maior, provavelmente você vai ter. Tá?
caso. É um site, esses 4 sites eu recomendo. Se você quiser algum site a mais, tem o Zoopla, também é muito interessante. É o mesmo esquema. Procura para aluguel, bota o valor aqui, a cidade, o valor se estiver interessado, quantidade de quartos no mínimo, procura, ele vai te dar o resultado. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado aí. Isso aí é só para mostrar como procurar e ter ideia de preços de aluguel aqui na Inglaterra. Tá? Lembrando que o próximo vídeo eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês sobre o Credit Rating. Tá? O Credit Rating é muito importante trabalhar ele desde que você chegue na Inglaterra, porque as agências, toda a sua vida financeira vai ser em cima disso. Então, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre o Credit Rating e como chegar a Good Excellent, para que as suas taxas de juros sejam as melhores, as mais com juros menores. Tá? Aqui eles oferecem juros aí de 2,8% por ano. Então, se você tiver excelente, com certeza você consegue pegar essa taxa. Se você não tiver excelente, você vai pegar um pouco maior. Mas aí no próximo vídeo eu falo um pouco sobre isso. Valeu, rapaziada. Espero que tenham gostado. Não deixe de clicar no like e inscrever no canal. Um grande abraço.